Olá, gente, sou a professora Luana, tá? E hoje nós vamos relembrar o conteúdo sobre regionalização brasileira, né? Já que passou as férias, esse conteúdo ele foi bastante confuso na cabeça de vocês, então a gente vai relembrar sobre a regionalização brasileira. Tranquilo? Tranquilo? Então vamos lá, né? O que é região? A região, gente, é um conceito, tá? É um conceito base da geografia, tá? E é um dos fundamentos, junto com lugar, espaço, que vocês já viram no sexto ano, no começo do sexto ano, tá? Então, a região é um conceito base da geografia, como espaço, lugar, região, paisagem, tá? E o que é uma região, tá? É uma área do território onde existem características semelhantes. Ou seja, vamos aqui esperar, né? Vamos pegar exemplo a região Nordeste. A região Nordeste, de aspectos culturais, ela tem o quê? Ela tem o forró, ela tem o baião de dois, ela tem o sertão, ela tem um clima seco, né, um clima quente. Temos como vegetação a caatinga, características que diferem de outra região do país. A região sul, que é o pessoal mais são descendentes de europeus, né, por causa do processo de colonização, são pessoas respectivamente com a pele mais clara, são pessoas brancas, tá? O que mais temos? Lá é a região mais desenvolvida. Sobre aspectos físicos, é uma região mais fria, tem as estações bem definidas, tá? A região sul é um clima mais frio, consequentemente, né, tem inverno, verão, primavera e outono, diferente aqui do Nordeste, tá? Então, o que é a região? Tá? É uma porção territorial que apresenta características que permitam uma individualidade em comparação com outra, né? Outra porção espacial. Então, ela pode ser considerada tanto os aspectos físicos, como eu falei, né? Expliquei os climas, como os aspectos culturais, como eu falei, né? A música é totalmente diferente, tá certo? Então, gente, a divisão territorial que a gente conhece hoje é a divisão feita pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Que foi criada em 1930, 32, perdão, no governo de Getúlio Vargas, né? E aí ela fez, né, adotou a primeira divisão regional do Brasil, a divisão oficial, tá? Que adotou os critérios naturais e econômicos, tá certo? Luana, por que fez essa divisão territorial do Brasil? É importante, né, conhecer o território para poder controlá-lo, tá? Então, saber a quantidade de pessoas que moram em cada canto, saber as características de cada região é interessante para ser uma forma de controle do Estado, tá? Por exemplo, uma região que passa por uma determinada crise, né? A gente passou há muito tempo, só que até hoje, com a seca, né? Então, o Estado, né, criará medidas para solucionar esse estado de crise, entendeu? Então é importante, né, conhecer o território. Mas isso, gente, nós não tínhamos no nosso material didático, não existia a disciplina de geografia, tá? Porque a geografia, ela era uma coisa para os militares, tá? Era instrumento de guerra. Tanto que tem até um livro que se chama assim, Geografia, em primeiro lugar, serve para fazer a guerra, tá? É um livro de Yves Lacoste, é um clássico da geografia, e o que ele queria dizer com essa frase, né? Essa frase de impacto? Queria dizer que a geografia, ela não era para ser compreendida na escola, tá? Ela era para ser compreendida para as pessoas que tinham poder, tá? Por exemplo, eram os militares. Por quê, né? Na época existia muita conquista territorial, então conhecer o seu território, né, ter controle sobre ele facilitava para esses tais conflitos, tá certo? Então, desde 1942 temos essa divisão territorial do Brasil, tá? E aqui ela é a oficial, divide o Brasil em 5 macro-regiões, né? A região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá? E se vocês prestarem atenção, acompanhe o limite dos estados. Todos os estados, eles são respeitados, tá? Como a gente vai comparar com outras divisões territoriais, né? Essa é a oficial, essa é aceita, essa é a que tem nos livros, né? Todo livro de geografia, no final das últimas páginas, tem um mapa do Brasil, tá? Principalmente lá atrás. Todo livro de vocês vão ter um mapa.
tá? E será o mapa do Brasil. Então, essa que ele adotou os critérios tanto físicos, né? O IBGE adotou os critérios tanto físico como os aspectos socioeconômicos, tá? E aí, vemos aqui já as regiões geoeconômicas que foram criadas pelo Pedro Geiger, tá? Em 67. E se nós observarmos e compararmos com a anterior, né, com a do IBGE, essa aqui não respeita os limites dos estados. O Maranhão ele está em duas regiões ao mesmo tempo, tanto na região da Amazônia, né, que ela é denominada Amazônia, talvez pela floresta, né, pega quase toda a região norte, floresta Amazônia, e o Maranhão está na região nordeste. E temos aqui a região centro-sul, né? Ele não respeita os limites territoriais dos estados. Segundo ele, aborda os critérios físicos e econômicos, tá? E ele tinha um objetivo, tá? Ele tinha um objetivo de fazer um nível de desenvolvimento econômico entre as regiões, tá? Como eu falei aqui, ó, o objetivo é retratar as disparidades ou desigualdades socioeconômicas nas diferentes áreas do território nacional. Então, esse mapinha ele criou para mostrar as disparidades nas desigualdades econômicas, tá? Através da regionalização, para dividir a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, tá? Ok? Ela não é oficial. Vamos passar. Temos as dos complexos regionais. Essa aqui é uma das mais importantes porque foi elaborada pelo geógrafo Milton Santos, tá? Milton Santos é um dos maiores geógrafos do mundo, tá? E ele divide, né, diferente das demais, em quatro regiões, que ele denomina de 4 Brasis, tá? Continua essa região sendo a Amazônia, porque existe, né, a predominância da floresta aqui bem grande. Temos a região centro-oeste, a região nordeste e a região concentrada, tá? Então, ele elaborou esse mapa, né, através do meio técnico científico informacional, tá? Isso aí, o que foi o meio técnico científico informacional, tá? Foi uma parte da globalização atual, ali já no final da década de 80 para o início da década de 90, no qual teve um grau de desenvolvimento, um grau de desenvolvimento muito forte, um desenvolvimento da técnica, da ciência. Então, ele tenta fazer uma divisão territorial, tá, baseado na quantidade de tecnologia em cada região, tá? O número de atividades econômicas em cada região, então ele divide, ele divide através da tecnologia, do grau de desenvolvimento tecnológico de cada região, tá? Vamos ver aqui, ó. A Amazônia, além de ter uma baixa densidade populacional, professor, o que é uma densidade populacional? É uma baixa concentração de pessoas. Então, a região da Amazônia, apesar de ter 2 estados enormes, os maiores estados do país, né, tem uma quantidade de pessoas menor, né, do que nas outras regiões, tá? Tem poucos recursos tecnológicos e a sua área de agricultura, né, ela não tem muitos mecanismos, elas não são modernas, tá? Aqui, segundo ele, nessa época, né, a gente hoje, claro que essa realidade está mudando, ela tem um grau de desenvolvimento tecnológico inferior do que aos outros cantos dos 4 Brasis, tá? Posteriormente, nós temos o Nordeste, né, o Nordeste que é a região mais antiga do Brasil, tá? É a região que foi a primeira região povoada, tá? Além de povoada, explorada para ser explorada tanto pelos portugueses e espanhóis, tá? Sempre teve uma circulação precária de pessoas, dinheiro, produtos, tem uma agricultura, né, pouco intensiva, uma urbanização irregular. A gente sabe que tem capitais brasileiras que têm um grau de desenvolvimento muito maior do que as outras, como Fortaleza e Recife, tá? São as 2 capitais, até hoje, são as 2 capitais mais desenvolvidas da região Nordeste, diferente das demais, né? Ela tem um grau de desenvolvimento tecnológico moderno, não tanto moderno como a região concentrada, mas está em crescimento, um crescimento, né, galopante. E o que isso quer dizer, né? Que hoje a gente sabe que temos na região Nordeste
né, o agronegócio, no qual trabalha com, né, com várias faixas de terra dentro do território nordestino, que precisa de um grau tecnológico, de um grau de desenvolvimento tecnológico importante para o desenvolvimento da agricultura nessa região, tá? Então, ela está sendo bastante mecanizada hoje, tá? Mas na época que ele fez não era tanto, né? Para a década de 90, isso nos anos 2000 que eu tô falando, tá? Até a década de 90, a região Nordeste, ela era uma região na qual as pessoas morriam de fome, morriam por causa da seca, tá certo? Então, é por isso que era necessário fazer essa divisão. No Nordeste tem um problema da seca, então era uma forma do Estado, né, achar soluções para o desenvolvimento, para que as pessoas elas não morressem de fome nem de sede, tá? Mas a gente sabe que até hoje isso não foi resolvido, tá? E a seca, gente, ela não é um problema, ela é uma coisa natural, um aspecto natural do Nordeste, né? A gente tem uma baixa precipitação, a gente tem poucos índices pluviométricos, tem baixos índices de chuva, o nosso solo, ele é um solo raso, então ele não consegue absorver tanta água, tá certo? Para o maior desenvolvimento. A gente tem a caatinga. A caatinga tem algumas plantas que, se você molhar demais, mata afogado. Então, ela tem a sua particularidade. Isso não é um problema, é um aspecto, é uma diversidade no qual a população ela tem que se adequar para viver, né, através dessa adversidade, ok? Temos aqui a região centro-oeste, tá? Que ela, né, não chega a ser um grau de desenvolvimento tecnológico, mas sim, entre as duas, tanto a Amazônia e a Nordeste, né, ela tem umas características de modernização, tem uma agropecuária mais mecanizada, também temos a presença do agronegócio aqui, teve uma revolução verde que a gente vai ver posteriormente, tá? Ela é bastante relevante. E a região concentrada, tá, gente? Que é a região que tem um grau de urbanização elevadíssimo, como a cidade de São Paulo, né? Tem a presença de várias multinacionais, que são empresas do mundo inteiro, tem um alto padrão de consumo, tem uma qualidade de vida mais alta do país, tá? Essa região é concentrada. E aqui tem os centros de decisões, tá certo? Deixa eu atender o telefone. Alô? 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 Alô, bom dia, tudo bom? Isso. Tudo bom, Marcelo? Ah. Uhum. Foi sim. Agora eu tô trabalhando, eu tô numa chamada de vídeo. Então a gente poderia conversar mais tarde. Poderia ser? Às 16 horas. 16 horas. Tá bom, obrigada pela atenção. Bom, bom trabalho, tchau. Né? Então essa região, vamos voltar. Então a região concentrada, né, a região que tem um alto padrão de consumo e tal, beleza? É a região mais desenvolvida também, temos a Bovespa, né, a nossa bolsa de valores, então é onde tem também as tomadas de decisões econômicas, tá? Investimentos econômicos é feito nessa região, tá? E aqui a gente vai ter um gifzinho da evolução territorial do Brasil, tá certo? E desde 1500, desde quando o Brasil ele começou a ser explorado, né, pelos europeus, para servir como recurso na Europa, tá? Até o que a gente, 1943, até a década de 90, perdão, 1943, quando teve a divisão territorial do IBGE, e o último território do Brasil a ser anexado foi o Acre, e a gente vai entender isso posteriormente, tá certo? Então, na próxima aula a gente dá continuidade às regiões do Brasil e as suas características tanto culturais como físicas, certo? Então, um beijo e até depois.